Olá, eu sou Carolina Barreto, uma das sócios fundadoras aqui da Pontos Diversos, e hoje eu vou lançar aqui o nosso Papo Diversidade e Inclusão. Nós pretendemos com esse espaço, toda semana, falar sobre diversidade e inclusão e suas temáticas importantes, para que a gente possa promover essa discussão, essa reflexão e valorizar, como é o nosso propósito, a diversidade sociocultural e ambiental. E humana, né? Que é o mais importante. Então, vamos lá. Hoje, nesse nosso papo, a nossa primeira problematização é por que é importante falar sobre diversidade e inclusão. Então, o importante falar sobre diversidade e inclusão na nossa perspectiva é compreender de que, apesar de existir um espaço onde se discute normativas sociais, formas normalizadas de comportamento, padrões sociais, padrões de todas as espécies, né, da sociedade, inclusive de ser, de existir, a gente vai pelo caminho contrário, dizendo que o que a gente precisa é desconstruir essas normativas, desconstruir esses padrões, para que a gente possa construir uma sociedade onde a diversidade contribua com o desenvolvimento dessa sociedade, porque encontramos na perspectiva da diversidade a forma de criar, né, novos modelos, já que os modelos que nós temos atualmente têm se revelado aí um tanto ineficientes para garantir a nossa sustentabilidade humana. Então, é nessa perspectiva que a gente acredita ser extremamente importante falar sobre diversidade e inclusão. E, claro, falar sobre diversidade no nosso país é também falar de inclusão, já que andam lado a lado aí essas duas perspectivas, uma vez que é justamente nesse espaço padronizado que a gente vem marginalizando uma série de sujeitos sociais na nossa história. Então, vamos tentar aqui fazer um processo saudável de discussão com base no nosso princípio principal, né, que é um princípio metodológico da Pontos Diversos, de que toda ação humana é política, pedagógica, e aí a gente insere dentro desse espaço da ação política pedagógica uma ação amorosa, para que nós possamos nos acolher, nos compreender e nos ajudar no desenvolvimento de uma sociedade mais justa, mais equânime, mais igualitária. Então é isso aqui que esse espaço se propõe ser, e vamos começar falando um pouquinho de estrutura, né, falando um pouquinho de história e um pouquinho dessa conformação cultural do nosso país. Então, nosso território, ele é um território de dimensão espacial continental, então o Brasil é um país enorme, e obviamente que dentro desse país enorme, com características diversas do ponto de vista da biodiversidade, né, então a gente tem climas diversos dentro do nosso território, povos diversos dentro do mesmo território, e isso sempre foi assim, apesar de cada território, cada espaço, né, se enxergar como um único espaço, né? Então a gente precisa se entender diverso, mas não na perspectiva do melhor ou do pior, que às vezes entra aí nessa narrativa. A gente precisa desconstruir isso para que a gente possa se abraçar enquanto nação, para que a gente possa se conhecer enquanto nação e desenvolver uma consciência de nação onde a diversidade seja o nosso diferencial, e não uma característica de mazelas. Então a gente precisa desconstruir, né, essa lógica de diversidade como uma característica de mazela, mas uma diversidade que nos represente como ricas que nós somos, como nação brasileira. Então, mas tudo isso tem muito a ver com a gente admitir a reprodução de uma narrativa padronizada, normalizada, normatizando aí uma série de culturas, uma cultura, como se fosse uma cultura única, e todas as outras fossem marginalizadas. A gente faz isso atualmente, e aí os centros mais produtivos do Brasil se encontram muito nesse lugar, com o direito de, muitos se sentem no direito de desconsiderar outros espaços. Então a gente ouve muito essa discussão aí nas redes sociais, o Sudeste que fala do Nordeste e assim do Norte, né? Então,
Para que isso não aconteça, é importante que a gente se entenda enquanto nação e que a gente gere aí uma identidade nacional, ainda que seja uma identidade diversa. E nesse sentido, para que a gente gere uma identidade nacional, a gente precisa conceber, compreender a nossa diversidade. Entender que essa diversidade, ela é rica, ela nos torna melhores, né? Ela nos torna, não melhores do que, mas melhores enquanto sujeitos, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, enquanto nação. É isso que a gente deseja aqui na discussão sobre diversidade e inclusão. É importante a gente falar que essas distorções sobre nossa diversidade, ela nasce na nossa história. E aí é importante a gente fazer essa discussão. Vamos desenvolver essa discussão aqui nesse Papo Diversidade a cada semana, mas aí é importante a gente lembrar que essa distorção sobre a nossa diversidade, essa visão equivocada sobre a nossa diversidade tem a ver com essa padronização com base em algo que não nos identifica enquanto povo, que está relativo à constituição de uma normativa única, uma narrativa única de um povo que se referencia muito mais nos padrões europeus do que nos padrões brasileiros, que em si já é conformado por uma grande diversidade. Porque a gente tem aqui, né, a construção de uma nação a partir de muitas etnias, a partir de povos diferentes. E no processo, na partida dessa história, a gente já assume a narrativa única e é importante a gente entender, não é culpa, né? Não é culpa de ninguém essa narrativa única, porque a forma de relação social que se estabelece com a colonização é uma forma mesmo que se colocou nesse lugar de impetrar uma cultura em detrimento das outras, invisibilizando as outras, que foi como a gente teve aí o desenvolvimento de uma cultura europeia, né, mais basicamente com a colonização portuguesa, mas depois com todos os outros países que foram presentes dentro desse Brasil inicial e em detrimento de toda a cultura dos povos originários, por exemplo. Então, a gente tem pouquíssima reflexão, né? Influência nós temos muitas, mas as reflexões sobre essas influências nós temos poucas, como temos também muito poucas reflexões que valorizem as influências e contribuições dos povos africanos, do povo africano em diáspora no Brasil e que viveu a história da escravatura no nosso país, né? Do trabalho escravista que nós estabelecemos. Então, daí, só nesse começo de diálogo, já dá para ver como que dialogar sobre diversidade e inclusão no nosso país é complexo. É bastante complexo porque a gente não pode entender tudo isso a partir da lógica da meritocracia, como na contemporaneidade algumas pessoas dentro de um espaço de superficialidade dessas narrativas terminam fazendo, né? Como se a gente visse assim, quando a gente olha para o cenário atual de desigualdade social, a gente tem muitas pessoas que desenvolvem a narrativa de que essa desigualdade se dá porque existem povos preguiçosos, pessoas que não trabalham o suficiente para serem produtivas, né? E isso não é verdade. A gente está aí falando de uma estruturação histórica, cultural, que desdobra em uma desigualdade estrutural. E acompanha nessa desigualdade estrutural um racismo estrutural, um patriarcado, né, uma desigualdade de gênero junto com esse patriarcado que é estrutural também, uma série de heranças que nós vamos arrastando aí na nossa história e que a gente precisa dialogar, porque a gente está jogando fora uma série de potências, pessoas potentes, a gente está marginalizando pessoas potentes, e isso a pontos percebe quando a gente trabalha com juventude, por exemplo, quando a gente percebe as pessoas que não acreditam em si mesmas, que não desenvolvem essa crença nas suas potencialidades, porque nasceram
ouvindo e reproduzindo a mentalidade de que aquela situação que nasceu é daquele jeito porque é natural que seja daquele jeito. E a gente precisa quebrar esse espaço de naturalização, desenvolver consciências críticas com base na valorização das ancestralidades, da valorização dessa potência que essas ancestralidades desenvolveram no nosso país, para que a gente tenha condição de ter um país mais igualitário, um território que tenha mais autoconsciência. Então a gente precisa fazer esse desenvolvimento aqui, e é por isso que a gente lança esse papo diversidade e inclusão semanalmente. Pessoal, por hoje era só mesmo para a gente introduzir nossa temática, introduzir nosso espaço de diálogo. E eu queria deixar aqui para vocês uma dica, que olha como meu sotaque ficou forte. Eu queria deixar, porque eu sou nordestina, de Salvador, né? Então, tô aqui exercendo esse lugar de fala. Eu queria deixar aqui para vocês uma dica de que quem quer aprofundar mais essas temáticas, a Pontos Diversos tem uma oportunidade incrível, que é um clube que a gente está chamando de Clube da Diversidade e Inclusão, a possibilidade de a gente consumir aí juntas e juntos, conteúdos mais aprofundados, discussões mais aprofundadas sobre essas temáticas de diversidade e inclusão. E esse mês a gente está começando o clube falando sobre território e identidade, aprofundando isso no nosso Clube da Diversidade. Então, faça adesão ao nosso clube, vai ser um prazer discutir isso, sem busca de unidade, mas busca de diversidade e consciência. Um grande beijo para todas, todos e todes, e até a próxima.